Olá, você aí do outro lado da tela, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo da série 7 dias, 7 evidências que fomos criados. Se você não assistiu o vídeo de ontem, não perde tempo e volta aqui no canal do YouTube, tem uma playlist com esse nome e você já consegue ver o primeiro vídeo de ontem, que foi com o tema do registro fóssil. E não deixa também de conferir os áudios desse vídeo que estão no Spotify, isso mesmo. Se você procurar no Spotify por Confissões de Crente, você vai ver lá todos os áudios dos vídeos postados aqui no canal. E aí, se de repente você não consegue ver o vídeo do YouTube, você pode ouvir o áudio por lá também. O tema do vídeo de hoje é um dos fenômenos mais intrigantes de todos os tempos. Ai, Mauro, você parece um pouquinho dramática. Não sou dramática. É um dos grandes enigmas que a ciência não consegue resolver de jeito nenhum. Como a vida surgiu. Então, o tema do vídeo de hoje vai ser sobre origem da vida. A existência da vida parece ser o fenômeno mais intrigante de todos. A complexidade dos seus mecanismos moleculares que são responsáveis pela sua manutenção e, olha, são motivos de preocupação, se não desespero dos alunos que fazem faculdade na área da biologia, das ciências da saúde, porque as matérias são bem complicadas. Diversas pesquisas e publicações, eles tentaram definir o que é exatamente a vida. Mas ainda não há consenso a esse respeito, portanto, essa tarefa tem sido muito difícil. A vida em si não parece ser algo simples, pelo contrário, muito complexo. É incrível a gente notar que na enorme diversidade das formas de vida, cada uma, à sua maneira, elas apresentam características que são muito peculiares e particulares, como ser formado por uma ou várias células, conseguir se reproduzir, reagir a estímulos, possuir material genético, entre outras características. E aguenta aí que é só um pedacinho de aula de biologia, tá bom? Essas formas de vida, elas são complexas, dotadas de mecanismos que ainda hoje não foram completamente compreendidos pelos cientistas. Nos últimos séculos, na história da ciência, várias ideias a respeito da origem da vida surgiram, mas no geral, nós podemos dividi-las basicamente em dois grupos. Aquelas que afirmam que a vida teria surgido por meio de processos naturais, ao acaso, que é conhecida como abiogênese, e por outro lado, nós temos as ideias que defendem aquilo que nós podemos observar, ou seja, a vida pode vir apenas de outra forma de vida pré-existente, que é a ideia conhecida como biogênese. Atualmente, gente, é inquestionável que apenas a biogênese pode ser aceitável. No entanto, nós sabemos que o paradigma atual da ciência, ou seja, a teoria da evolução, afirma que em algum momento a biogênese teve que acontecer. E olha que eu vi isso num vídeo do YouTube, hein? Mas como que isso teria acontecido? Charles Darwin, um naturalista famoso que todo mundo conhece, ele já em sua época, ele considerava a possibilidade do surgimento da vida pela matéria inorgânica, ou seja, a matéria sem vida. Quando ele estava trocando cartas com um amigo, trocando correspondências, em 1871, com seu amigo Joseph Hooker, ele disse o seguinte: isso foi logo depois de ele ter publicado seu livro A Origem das Espécies. Ele disse nessa carta o seguinte: mas se, e um grande se, nós pudéssemos imaginar uma poça de água aquecida com todos os tipos de compostos como amônia, sais fosfóricos, luz, calor, eletricidade presentes, e que um composto proteico provavelmente foi formado quimicamente junto com a mistura desses compostos, né? Pronto para sofrer mais mudanças complexas atualmente. Então, tais compostos, eles seriam instantaneamente devorados ou absorvidos, o que não seria o caso antes das criaturas vivas serem formadas. Darwin estava basicamente falando nesse trecho que poderia ser possível a geração espontânea, ou seja, as moléculas poderiam se combinar
os filósofos gregos. Então, é errado a gente dizer que Darwin teve essa ideia. Ele só refletiu um pensamento que era presente na época e para ele, lógico, fazia todo sentido, já que na teoria dele, né, as coisas iam acontecendo de forma gradual, a complexidade ia aumentando e os seres vivos iam aparecendo. Mas vamos voltar então para as ideias lá do século XX do russo Alexander Oparin. Oparin, junto, né, na verdade foi independente os dois, e o inglês John Haldane, eles propuseram uma explicação de como essas primeiras formas de vida teriam surgido. Eles afirmaram que há bilhões de anos existiria uma atmosfera primitiva sem gás oxigênio, que era composta por amônia, gás hidrogênio, metano e vapor d'água. Também teria tido grandes descargas elétricas que eram provocadas por tempestades monstruosas que agitavam os mares de um oceano primitivo. Essa combinação de fatores, então, teria propiciado a formação das primeiras moléculas orgânicas, que seriam precursoras das primeiras formas de vida. Essas moléculas, então, passaram por diferentes mudanças até formar a diversidade de vida que existe atualmente. Ao longo das décadas seguintes, essa hipótese ela foi testada de diversas formas, porque na ciência a gente faz isso, né? A gente propõe hipóteses e essas hipóteses precisam ser testadas para serem validadas. Dos mais famosos testes feitos com essa hipótese foi realizado por um estudante de doutorado, o Stanley Miller, e o orientador dele, o professor Harold Urey. Apesar deles testarem essa hipótese e produzirem alguns aminoácidos, os resultados do experimento pareciam um tanto curiosos. As substâncias orgânicas que eram produzidas nesse experimento, elas não possuíam exatamente as mesmas estruturas daquelas que eram encontradas nos seres vivos. Além disso, foram produzidas outras substâncias que poderiam até mesmo impedir a interação entre esses aminoácidos e, consequentemente, não seria possível formar moléculas de proteínas. Ainda assim, novos experimentos foram feitos testando essa e outras hipóteses que apareceram, mudando a proporção, a concentração dos reagentes, a temperatura, as descargas elétricas que forneceriam energia para essas reações acontecerem. No entanto, nos últimos anos, as evidências têm apontado prováveis diferenças nas condições que foram propostas pelo Oparin lá no início do século XX. Por exemplo, o Oparin ele disse que essa atmosfera primitiva seria redutora, ou seja, não haveria oxigênio, muito convenientemente porque ele sabia que o oxigênio não deixariam essas reações químicas acontecerem. Hoje nós sabemos, pelos registros na geologia, pelas análises, que a nossa atmosfera sempre possui oxigênio. Em alguns momentos mais, em outros momentos, menos. Num artigo publicado em 2011, afirma-se que, diferente daquilo que foi proposto por Oparin, o oxigênio sempre esteve presente na atmosfera. Como eu já disse, isso dificultaria muito essas reações que teriam acontecido na hipótese do Oparin. Lembrando que na descrição do vídeo do YouTube estão várias referências para você se aprofundar e dar uma checada, beleza? Além disso, há evidências de que houveram grandes impactos de meteoros e esses impactos teriam mudado a composição e a temperatura da atmosfera, o que impediria a ocorrência das reações. Atualmente, a hipótese do Oparin e do Haldane, assim como o experimento que foi realizado por Miller, não podem ser considerados como evidências do surgimento abiótico da vida. As evidências que eu citei aqui, elas refletem apenas alguns dos vários problemas que desafiam a origem da vida pela combinação da matéria inorgânica. Alguns questionamentos podem ser feitos. Por exemplo, quais condições em que isso teria acontecido? Qual seria a pressão do ar, a temperatura, a quantidade de radiação, como a radiação enviada pelo Sol? Quais dessas condições eram predominantes nessa Terra pré-biótica, ou seja, na Terra antes do surgimento das primeiras formas de vida? Qual que era a real composição química da atmosfera e dos oceanos primitivos? Será que haveriam todos esses gases nas proporções que foram testados pelo Urey e pelo Miller e que foi proposto por Oparin? Será que essas condições em que foram realizados os experimentos, elas eram realistas de verdade ou eram suposições? Bom, hipoteticamente, vamos aqui só
considerar que realmente os primeiros aminoácidos se formaram de acordo com o que é defendido pela teoria da evolução. Formar esses aminoácidos, gente, seria apenas o primeiro passo. Para eles realmente serem relevantes, elas seriam eliminadas pela seleção natural. Até porque é meio difícil a gente falar de seleção natural atuando em moléculas, porque a seleção natural atua nos seres vivos, né? Mas o mecanismo é basicamente esse, essa é a ideia. Olha só, os pesquisadores, eles calcularam a chance de formação de uma molécula de proteína específica. Resultado é menor que 1 vezes 10 elevado a 190, ou seja, isso é um número muito pequeno, sem contar que cada um desses 190 zeros que está elevado na potência aumenta em probabilidade anterior em 10 vezes, é como se fosse o 1 seguido de 190 zeros. Matemáticos consideram possibilidades de uma chance em 10 elevado a 50 como impossível, imagina 10 elevado a 190. A esse respeito, Alexander von Stein, no seu livro Criacionismo Bíblico, que foi publicado em 2007 pela Sociedade Criacionista Brasileira, ele afirma o seguinte, olha, para os experimentos de Urey e Miller, foram escolhidas as condições limitantes mais favoráveis possíveis para se obter o resultado esperado, ou seja, os cientistas, eles saíram da conclusão para testar o experimento. A conclusão não veio como resultado do experimento, mas eles fizeram algo desenhado para o que já era esperado, e isso é totalmente anticientífico. Aparentemente, rejeitando todas essas objeções e muitas outras, a maior parte da comunidade científica parece aceitar a ideia da evolução química, que essas moléculas orgânicas se combinaram para formar estruturas que formariam uma célula viva. Essa crença pode ser observada na seguinte citação. Eu vou dizer aqui o que eu retirei de um artigo, tá bom? E depois essa referência vai estar ali embaixo. Então, olha só. Era uma vez, quando o nosso planeta Terra era muito jovem e muito novo. Não havia um único rastro de vida nele para ser encontrado. Então, em algum lugar, alguma peculiaridade química ocorreu. E os blocos moleculares da nossa primeira única célula ancestral surgiu. Ou seja, parece meio que um passe de mágica, não? Os aminoácidos e ácidos nucleicos se combinaram exatamente da forma correta para continuar a reação que deu origem à vida. Não estamos completamente certos dos detalhes desse surgimento, que aconteceu há bilhões de anos atrás e não deixou rastros no registro fóssil. Diz pra mim, você não acha que essa citação bem parecido com crenças que existem por aí? Será que isso é muito diferente do que a nossa crença de que Deus nos criou com vida? A gente também não tem nenhum registro específico no registro fóssil sobre isso. Nós temos o relato da Bíblia. Essa é uma crença que nós temos. Mas e por que nós somos criticados por termos essa crença e os evolucionistas não, já que eles têm uma crença que a vida surgiu num outro jeito? Não faz a gente pensar? Acreditar que a vida surgiu por reações químicas num passado distante, sem vestígios no registro fóssil, não parece ser uma ideia muito científica, né? Como eu falei, é uma crença. No entanto, gente, ela é largamente aceita por cientistas evolucionistas do mundo todo. E aparentemente, sem qualquer evidência de como isso teria acontecido. Claro, né, gente? Existem outras ideias de como a vida teria surgido aqui no nosso planeta. Essa origem prebiótica e inorgânica é uma delas. Mas, por exemplo, alguns pesquisadores, vendo essa dificuldade da vida ter surgido na Terra, consideram a possibilidade de que as primeiras moléculas orgânicas, ou até mesmo as primeiras formas de vida, teriam chegado prontas, pegando carona em meteoros ou cometas. Essa ideia, inclusive, é chamada de panspermia cósmica. Outros pesquisadores, atualmente, afirmam que células vivas, elas não resistiriam à jornada no espaço, mas talvez alguns compostos orgânicos, como açúcares, bases nitrogenadas, poderiam sim ter chegado à Terra numa das diversas quedas de meteoros que ocorreram na história do nosso planeta. Eles afirmam isso porque cientistas têm encontrado em meteoros, em rochas que vieram do espaço, vestígios
vestígios desses açúcares e bases nitrogenadas. Então eles afirmam com base nessas evidências. Chegando na Terra, então, essas formas de vida ou essas moléculas teriam passado pela evolução darwiniana, que eu já falei para vocês, seleção natural, e teriam sido selecionadas, dando origem a todas as formas de vida que existem hoje. No final das contas, de acordo com esse modelo da panspermia, somos todos estas extraterrestres. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito da busca realizada por várias agências espaciais internacionais por planetas fora do sistema solar, em condições que suportem a vida como a conhecemos na Terra. Um indício que daria uma pista dessa possibilidade é a presença de água em outros planetas. Levando em conta a ideia de que as primeiras formas de vida surgiram na água, encontrar um planeta com água líquida como a Terra, de acordo com a evolução, poderia aumentar as chances de que alguma forma de vida seja realmente encontrada. A partir daí, acreditam os astrobiólogos, né? Os biólogos que são astrônomos, seria possível entender como a vida surgiu aqui ou veio parar no nosso planeta. Gente, entender o surgimento da vida sem a intervenção natural ou sobrenatural de um criador parece ser uma tarefa muito desafiadora, como eu descrevi desde o início desse vídeo. A vida encontrada no nosso planeta é incrível porque ela é adaptada a condições muito complexas, que podem ser encontradas apenas aqui. Ela possui complexidade e informação que poderiam apenas ser frutos de uma mente inteligente, que planejou e executou com cuidado e minúcia a sua criação. Em ciência, há frequentemente um princípio que é muito usado. Ele é chamado de navalha de Ockham. Esse princípio, ele afirma que a explicação mais simples provavelmente é a verdadeira. Quando a questão é a origem da vida no nosso planeta, o planejamento de uma mente inteligente parece ser a explicação mais lógica e simples para resolver essa questão. Você não acha? Você não acha que a gente poderia usar o princípio da navalha de Ockham para resolver essa situação? Isso não significa que novas pesquisas não devem ser feitas. Isso só significa que, basicamente, a gente já sabe como tudo aconteceu. O interessante é que, quando essas pesquisas são feitas, mesmo que nós não concordemos com a ideia e a cosmovisão por trás, métodos são desenvolvidos que podem ser usados em outras pesquisas. Por isso que a gente deve incentivar esse tipo de pesquisa. Apesar de nós crermos que realmente fomos criados e planejados e que não somos frutos da combinação de moléculas e de substâncias inorgânicos num oceano primitivo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar com os teus amigos no grupo de WhatsApp o link desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!